Se você está vendo essa live gravada, nessa conversa eu abordo 4 excelentes razões para você se beneficiar das terapias integrativas e complementares para melhorar a sua saúde. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza de que você vai gostar de tudo que eu tenho para contar para você. Olá, seja bem-vinda! Você é mulher, tem mais de 50 anos e se sente sem energia, sem disposição física e quer melhorar sua saúde emocional e física? Então fica aqui comigo que a conversa de hoje é para você. Eu trarei 4 ótimos motivos para você incorporar as terapias integrativas e complementares no seu dia a dia e melhorar sua disposição e saúde de uma forma natural e sustentável. Eu sou Rossana Bentivolio e ajudo mulheres acima de 50 anos a terem mais energia, saúde emocional e física através de terapias integrativas em até 90 dias. Só para você entender o que é isso, terapias integrativas, complementares e holísticas são praticamente a mesma coisa. Elas não substituem a medicina e os remédios alopáticos, os tradicionais que a gente encontra nas farmácias, mas como o próprio nome já diz, elas integram e complementam os tratamentos médicos. Por exemplo, o médico indica o uso de um ansiolítico para uma pessoa muito ansiosa e recomenda também a prática de meditação para ajudar o paciente a relaxar e ficar mais focado no momento presente. Ou então, a pessoa sofre de enxaqueca e o médico prescreve uma dieta diferente, um analgésico e recomenda sessões de reflexologia podal, que é aquela massagem feita na planta dos pés. Ou seja, ele combina as duas coisas, a medicina com as terapias integrativas e complementares, que ajudam e aceleram o processo de cura. Muito legal, né? O objetivo dessas terapias é prevenir doenças e amenizar sintomas, proporcionando mais energia, mais vitalidade, equilíbrio emocional, mental e até espiritual. E como já foi comprovado, o cuidado com a nossa saúde emocional resulta em uma grande melhora na saúde física. Você ficou curiosa para saber como isso funciona? Então fica ligada porque eu vou fazer outra live para tratar só desse assunto. E aproveitando, se você ainda não segue o Seja Seu Norte na sua rede social preferida, faça isso agora. Aproveita que você está aqui e já começa a seguir para não perder nenhum conteúdo bacana. Uma dúvida que minhas alunas sempre têm é o que significa terapias alternativas. Elas querem saber se é a mesma coisa que terapias integrativas e complementares. Talvez essa também seja a sua dúvida. Então eu já vou esclarecer para que você saiba também. As terapias alternativas, como o nome diz, elas são uma alternativa para quem não quer ser tratado pela medicina convencional. É diferente do que eu acabei de explicar. Aqui, no caso das terapias alternativas, a pessoa busca outras formas de se tratar e rejeita os tratamentos convencionais. Daqui a pouco eu vou falar disso e te contar como começou essa história de terapias alternativas. O nosso foco agora é nas terapias integrativas e complementares, que são aprovadas pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e que foram implementadas pelo Ministério da Saúde no Brasil através do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. E vamos combinar, hein? Se esses órgãos de saúde do Brasil e do mundo confiam nessas práticas integrativas e complementares, é porque de fato elas funcionam. E eu também atesto isso por experiência própria, porque há pouco mais de 10 anos eu descobri essas terapias e nunca mais as abandonei. Eu já tinha tido depressão no passado, tratei com psiquiatra e com medicação controlada, mas em 2012 eu me vi de novo depressiva, sem forças para nada, totalmente descompensada emocionalmente. Eu brinco que eu estava no bico do corvo naquela época. Foi quando eu me tratei com alguns terapeutas integrativos e conheci técnicas como a terapia com cristais, o reiki, a radiestesia e rapidamente minha vitalidade aumentou muito. Eu me senti mais equilibrada emocionalmente, fui me reestruturando e retomando o controle da minha vida. Antes eu parecia um zumbi, inclusive as crises de enxaqueca que eu tinha frequentemente desapareceram também.
Mas, como eu disse, essas práticas não substituem diagnóstico médico e tratamento quando for necessário. Então, isso precisa ficar bem claro. Cada caso é um caso e nós não podemos ser negligentes com a nossa saúde nem com a saúde das pessoas que nós amamos, tá bom? Nós não podemos pegar, por exemplo, uma pessoa com depressão e tratar apenas com florais, com reiki, cristais e outras técnicas. Então, como eu disse, se a pessoa, além do tratamento médico e psicológico, também agregar as técnicas de terapias integrativas e complementares, ela terá um ganho muito grande e poderá, inclusive, acelerar a sua cura. Mas vamos continuar, porque eu tenho muita coisa legal para te contar sobre essas terapias e como elas podem te ajudar. Mas antes eu vou tomar minha aguinha, tá? Eu começo a falar, eu me empolgo e eu preciso beber uma água. Aliás, pode deixar seus comentários e dúvidas no chat, que eu prometo tentar responder todos no final, tá bom? Eu me tratei e me trato com essas terapias e além dos resultados que eu vejo em mim, eu também tenho conseguido muito sucesso com as minhas alunas e clientes. Como exemplo, há alguns anos eu atendi uma senhora de uns 65 anos. Ela sofria com fibromialgia e depressão. Ela gastava quase toda a sua aposentadoria em remédios e mesmo assim continuava cheia de dores, sem ânimo para curtir a vida, o marido, os netos, enfim, nada. Ela sobrevivia. Assim que ela chegou para o primeiro atendimento comigo, eu percebi o quadro geral dela, triste, sem ânimo, ela falava baixinho, totalmente esgotada, sem energia. Eu indiquei um tratamento dentro das práticas integrativas e complementares e ela começou a fazer. O interessante é que umas 3 ou 4 semanas depois, a fisioterapeuta que cuidava dela também veio me procurar para ser atendida. Ela estava impressionada de ver como aquela senhora tinha melhorado tão rapidamente e estava mais bem disposta, com outro astral, com semblante mais leve, mais iluminado. Eu fiquei muito feliz de saber, porque imagino o quanto ela estava sofrendo, gastando dinheiro e continuava do mesmo jeito. Uma outra cliente de uns 50 e poucos anos era uma pessoa muito insegura, sem autonomia na vida, dependente emocional do marido, enfim, é um quadro bem comum nessa idade. Ela começou a se tratar comigo e, paralelamente, ela fazia psicoterapia, o que é muito importante também. Em alguns meses, ela estava com outra energia, mais segura, dona de si, sabendo colocar limite nos outros, se respeitando, se valorizando mais. Ela deu uma virada na vida dela, porque apesar de ser formada, ela não trabalhava fora, só cuidava da casa e da família. E a partir disso, ela decidiu trabalhar, enfrentar o mundo e hoje ela é uma outra pessoa. E tem muitos outros casos de sucesso de clientes e de alunas minhas. Como um dia, né? Eu sempre penso assim, como um dia eu também estive nessa situação, para baixo, sem força, sem propósito, doente, física e emocionalmente, eu acho assim muito gratificante acompanhar o progresso delas e ver o quanto elas estão melhores hoje. Eu recebo depoimentos lindos, né, quando eu as encontro, lindos, né, quando eu as encontro e tenho aquela satisfação, né, de ter feito a diferença na vida de alguém. Isso para mim é muito bom, isso aquece meu coração. Mas eu sei também que muitas pessoas pensam que essas terapias são uma modinha e que surgiram do nada, que foram tiradas da cartola por alguma bruxinha moderna. Então, para você entender bem como tudo isso começou, eu quero voltar no tempo e te contar como as coisas aconteceram. Essas terapias já são aplicadas com sucesso há milhares de anos. O que nós estamos vendo nas últimas décadas é um resgate do saber ancestral e popular. E isso não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Isso está acontecendo no mundo todo, em vários países. Hoje, a classe médica está segura de que as terapias integrativas e complementares ajudam no tratamento clínico e ela valida várias técnicas. Como eu disse, o SUS
Oferece atendimentos desde 2006 e o Brasil é referência e reconhecido por outros países e pela OMS. Então, eu acho isso o máximo, porque até um tempo atrás isso era inadmissível. Eu fico super feliz de estar aqui para presenciar tudo isso. Mas nem sempre foi assim, né? Eu vou te contar como isso começou. Na antiguidade, entendia-se que o ser humano era um ser integral, corpo, mente e espírito, e que as doenças elas eram uma manifestação dos espíritos, ou então que era um castigo dos deuses. Acreditava-se que os maus espíritos estavam no corpo da pessoa. Então, para expulsá-los, né, expulsar esses espíritos, ou seja, curar o doente, os xamãs, como eram chamados, sacerdotes, curandeiros, eles usavam rituais, feitiços, amuletos, e isso tinha um cunho religioso, pois não haviam os médicos ainda. Então, quem cuidava dessas pessoas era uma pessoa assim, tipo um sacerdote, um xamã, uma pessoa muito respeitada dentro daquela aldeia. E é desse período, ou até anterior a isso, que surgiram o que chamamos de bruxas e feiticeiras, que nada mais eram do que mulheres que detinham conhecimento sobre as ervas, os cristais, os elementos e os ciclos da natureza. E como mulheres, elas tinham uma intuição mais desenvolvida, sabiam aconselhar e curavam as pessoas dos males físicos, emocionais e espirituais. Elas merecem todo o nosso respeito e não precisam ser temidas, porque graças a elas, hoje temos acesso a muitas terapias e tratamentos que comprovadamente são eficazes. Mais para frente, a medicina se desenvolveu e essas mulheres que antes eram tão requisitadas para tratar os enfermos, passaram a ser hostilizadas e colocadas de escanteio. A partir daí, a medicina começou a tratar os males apenas pelo aspecto físico, sem levar em conta o emocional, o energético e o espiritual da pessoa. E assim foi por muito tempo. Com o surgimento da indústria farmacêutica e o desenvolvimento dos exames diagnósticos cada vez mais sofisticados, a coisa ficou ainda pior, porque era assim inadmissível associar uma dor física a alguma questão de fundo emocional, energético ou espiritual, por exemplo. Mas ainda bem que mesmo assim que de uma forma discreta, paralela, né, meio camuflada, os conhecimentos ancestrais foram passados de geração em geração e os descendentes perpetuaram esse saber. Até hoje nós vemos benzedeiras que aprenderam com suas mães e suas avós. Aliás, as benzedeiras quase já nem existem mais, né? Porque parece que isso foi sendo deixado um pouco de lado. E quem nunca recorreu a essas mulheres sábias para buscar a cura que muitas vezes não conseguiram pelos médicos tradicionais? Ou então, quem nunca foi a um templo religioso buscar a cura física ou emocional? Isso está no inconsciente coletivo da humanidade. Conta pra mim, você já recorreu às terapias complementares? Já se tratou com alguma técnica? Escreve aí no chat que depois eu vou tentar responder, tá bom? Mas vamos continuar. Como eu disse, a medicina se especializou e o ser humano começou a ser tratado de forma departamentalizada. Foi aí que surgiram as especialidades médicas, como ortopedia, cardiologia, dermatologia e tantas outras. Hoje a gente vai no médico e aí é o médico do pescoço, o médico do ombro, né? Você vai um ortopedista, tem aquele que cuida só do joelho, aquele que cuida só do pé. Dentro de uma especialidade você ainda tem as diversas subespecialidades. E dessa forma, né, do jeito que a medicina se constituiu e se manteve, os médicos tinham muito preconceito em relação a qualquer prática de cura ou tratamento que fugisse do convencional. Para eles, só o que eles aprendiam na faculdade é que tinha valor, o resto era bobagem. E é assim mesmo, né? Mas foi no auge do movimento hippie, nas décadas de 60 e 70, onde os jovens eram mais rebeldes e não seguiam as normas impostas pela sociedade, que muitos começaram a buscar os tratamentos alternativos, negando completamente a ciência.
a classe médica ficou ainda mais resistente a essas práticas. Como eu disse no começo da nossa conversa, os adeptos das terapias alternativas não queriam ser tratados pela medicina convencional. E isso é diferente das terapias integrativas e complementares que são associadas aos tratamentos médicos. Você entendeu a diferença? Isso é super importante ficar claro. Apesar de muitas dessas terapias serem as mesmas, a forma como elas eram utilizadas, né, e encaradas pelos praticantes era completamente diferente. Por um lado, o movimento hippie foi bom, porque graças a ele, as ditas feiticeiras, bruxas, xamãs, os sacerdotes e todos que possuíam informações sobre as terapias antigas puderam exercer suas práticas sem tantos medos e repressões. A coisa ficou assim mais liberada. Décadas já se passaram, né, desde o momento do movimento hippie, e nós vimos que a partir da comprovação de estudos científicos da eficácia dessas terapias, a classe médica foi aos poucos aceitando a combinação da medicina com algumas técnicas. Atualmente nós estamos vivendo o que eu chamo de meio termo, o equilíbrio entre os dois mundos, nem só medicina, nem só terapias integrativas. E o caminho do meio é sempre melhor do que os extremismos, não é? E, aliás, em tudo na nossa vida a gente precisa buscar esse equilíbrio. Só para ilustrar o que eu acabei de falar, eu tenho uma amiga que estava se sentindo esgotada, sobrecarregada, com muitos problemas familiares, com o trabalho dela. Ela consultou um médico renomado em um hospital de São Paulo e ele prescreveu uma medicação e também a prática de grounding. Agora eu te pergunto, você sabe o que é grounding? É uma prática que nos incentiva a ter mais contato com a natureza. Simples assim. Você só precisa deitar na grama, andar descalça, tocar a terra com as mãos, relaxar e absorver a energia da Mãe Terra. Aliás, ele indica essa técnica também para o tratamento de depressão. Mas espera aí, isso os nossos avós, bisavós já sabiam. Por isso que eu disse que o que estamos vendo hoje é um resgate da nossa ancestralidade, uma busca por qualidade de vida e um entendimento de que os recursos naturais podem nos oferecer a cura em vários níveis. Você conseguiria imaginar há 50 anos um médico mandando o paciente abraçar uma árvore, por exemplo, ou cultivar um jardim? Não, né? Mas hoje isso está acontecendo, isso é aceito na classe médica e tantas outras técnicas também. Um outro caso, eu tenho uma amiga aqui em Ribeirão Preto que está tratando um câncer de mama. Ela está fazendo quimioterapia e o médico indicou que ela buscasse apoio num centro de terapias integrativas. Então, ela está combinando a medicina convencional, o tratamento convencional, a quimioterapia com outras práticas. E ela teve uma melhora muito grande, ela não teve os desconfortos da quimioterapia. O tumor dela já reduziu em 50% com apenas uma sessão de quimioterapia. E assim, isso para mim fica muito claro que toda a alimentação saudável que ela fez, todos os tratamentos naturais que ela fez para se preparar para a quimioterapia, transformaram, sabe? Fizeram a grande diferença no resultado que ela está tendo no tratamento dela. E apesar dela estar passando por uma fase difícil, né? Ela está firme, ela está forte emocionalmente. Então, veja que bacana, que avanço nós estamos presenciando atualmente. Bem no começo desse bate-papo, eu disse que ia te apresentar 4 ótimos motivos para você incorporar as terapias integrativas e complementares no seu dia a dia e melhorar sua disposição e saúde de uma forma natural e sustentável, lembra? Então vamos lá. O primeiro motivo é esse que eu apresentei agora. A partir de estudos, a própria classe médica valida essas técnicas e concorda que elas são eficazes. O segundo bom motivo é que essas práticas não têm nada a ver com religião. O terapeuta não precisa ter dons especiais, ser médium, falar com os espíritos, nada disso. Como essas terapias não estão vinculadas a nenhuma religião, qualquer pessoa de qualquer crença ou mesmo um ateu
pode aplicar essas técnicas ou mesmo receber os benefícios das mesmas. Eu gosto de simplificar e de desmistificar as coisas. Essa associação que fazem com bruxas, feiticeiras, é coisa do passado. Tá? Hoje nós encontramos muitos terapeutas integrativos atuando dentro de hospitais, como eu mencionei. Inclusive o Einstein e o Sírio-Libanês em São Paulo, que são as duas maiores referências em medicina, também oferecem essas terapias aos seus pacientes. Portanto, independente da sua religião, se você aprender os conceitos e técnicas básicas de algumas terapias, você poderá aplicar em você mesma, nos seus filhos, nos netos e também usar para harmonizar o seu lar. Isso já será de grande ajuda para manter a sua saúde em dia, tá bom? Deixa eu tomar aqui minha aguinha. E aí, você tá gostando? Tem muita novidade nessa conversa para você? Depois você deixa seus comentários, tá? O terceiro bom motivo é que qualquer pessoa, em qualquer idade, condição social e econômica, pode aprender as técnicas e aplicar em si mesma ou em outras pessoas. O que é necessário para se tornar um terapeuta integrativo é conhecimento, prática e ética, e isso é muito importante. Aliás, eu vou até acrescentar mais um item: é necessário ter amor no coração e o desejo sincero de contribuir para o bem-estar do outro, e qualquer uma de nós pode aprender o básico dessas técnicas para usar em si mesma e ter mais equilíbrio emocional, saúde física e energia no dia a dia. Minha avó, em sua simplicidade, já dizia que ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você não está bem, não tem energia e amor suficiente para você, você não consegue dar aos outros. Mas uma vez que você se cuida, se fortalece, passa a ter mais energia positiva, consegue inclusive dar isso para as pessoas próximas também. Mas isso vai ser tema de uma outra conversa. Eu só queria que você tivesse isso claro, tá bom? E por fim, o quarto bom motivo é que as terapias integrativas e complementares não são tão caras ou inacessíveis à maioria da população. Aliás, tem práticas bem acessíveis, como o grounding, por exemplo. Comparado ao custo dos remédios e dos exames e diagnósticos, tem muita técnica praticamente a custo zero. Além disso, se você conhecer algumas técnicas, fizer uso delas no seu dia a dia, com certeza você adoecerá menos, gastará menos com farmácia, com hospitais, enfim, isso já é um ganho muito grande, né? E como eu disse anteriormente, a doença física ela é um reflexo dos nossos desequilíbrios emocionais e energéticos. Eu vou detalhar melhor isso numa próxima live também, não perca, viu? Fica aqui coladinha comigo, porque eu quero compartilhar muito conteúdo bacana com você. Nós já estamos caminhando para o final desse bate-papo e, como exemplo, eu vou apresentar para você 7 terapias que podem te ajudar muito a ter mais energia, saúde emocional e física. Algumas delas são atestadas e até oferecidas pelo SUS. Tá? Então vamos lá. A primeira delas é a aromaterapia. É uma prática terapêutica que utiliza as propriedades dos óleos essenciais para recuperar o equilíbrio e a harmonia do organismo. Os óleos essenciais são extraídos de diversas partes das plantas, como os caules, as raízes, as folhas e as flores. E o principal benefício da aromaterapia é a promoção da saúde emocional, mental e física. Tem também a terapia com cristais ou a geoterapia, como também é chamada. Ela é feita através de pedras e cristais para o equilíbrio dos centros energéticos, que são conhecidos como chakras, e também dos meridianos do corpo. Eu já falei que os cristais são os meus queridinhos, eu amo eles. E eles facilitam o contato com o nosso eu interior e amenizam os desequilíbrios emocionais e físicos.
Agora tem também a cromoterapia. É uma prática terapêutica que, agora que eu digo assim, agora que eu vou falar para você, porque a cromoterapia também é muito antiga, tá? Ela é uma prática terapêutica que utiliza as cores do espectro solar, ou seja, as cores do arco-íris, que são o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. E elas restauram o equilíbrio físico e energético do corpo. E nós podemos usar as cores de diversas formas, desde a pintura de um ambiente, na roupa, a ingestão de água solarizada com a frequência de alguma cor que a gente escolha, ou mesmo com o uso de lanternas que emitem raios coloridos sobre o corpo. Tem também o Feng Shui. O Feng Shui é uma arte de harmonização de ambientes e tem como objetivo melhorar a energia vital das pessoas, animais e plantas, enfim, tudo que você tiver aí no seu ambiente. E isso resulta em saúde emocional, mental e física para nós. A fitoenergética, que é uma técnica terapêutica que promove a saúde e utiliza o potencial energético das plantas. Aqui ela é um pouco diferente da fitoterapia, tá bom? Fitoenergética é uma coisa, fitoterapia é outra. E o uso, né, a gente sabe que o uso correto de determinadas plantas restaura o equilíbrio, o controle das emoções e dos pensamentos e age na causa geradora das doenças. Ou seja, ela vai direto na causa e não apenas nos sintomas. Uma outra terapia são as mandalas. As mandalas estão incluídas em arte-terapia, que é uma prática através da qual a pessoa se expressa artisticamente e isso favorece sua saúde física e mental. Eu amo, né? Eu particularmente amo desenhar mandalas, pintar. Tem uma aqui super linda, que não é de minha autoria, isso aqui foi um presente, mas a minha casa é cheia de mandalas, tudo que eu posso colocar mandala eu coloco, porque para mim ela é muito terapêutica e quando a gente conhece as propriedades, né, os benefícios que uma mandala traz, aí a gente tem vontade de ter mandala em todos os lugares. E o psiquiatra Carl Jung, ele dedicou estudos sobre esse tema e comprovou a eficácia dessa terapia. E a sétima terapia que eu quero falar para você é a radiestesia radiônica. A radiestesia, na verdade, é uma técnica também milenar na qual se utiliza o pêndulo. Talvez você já tenha visto alguém usando um como esse aqui, tá? Existem outros tipos, existem os de madeira, os de metal, outros formatos. Esse aqui é um pêndulo de sodalita, uma pedra chamada sodalita, mas existem outros tipos de cristais também. E através da radiestesia, nós fazemos avaliações energéticas de pessoas e de ambientes e descobrimos a causa oculta dos problemas. Então, às vezes as pessoas estão adoecendo demais, a energia da casa não é saudável, os bichinhos morrem, as plantas morrem, não há prosperidade, enfim, uma série de questões, tanto das pessoas que moram ali, do ambiente, e a radiestesia nos ajuda a detectar qual é o problema, tá? Já a radiônica, ela é utilizada para corrigir ou, entre aspas, curar esses desequilíbrios identificados. Ela emprega o uso de gráficos, principalmente para harmonizar e alterar as vibrações dos ambientes e das pessoas. Agora me conta aí, você já conhecia alguma dessas técnicas, dessas terapias? Você já se beneficiou delas? Escreve aí no comentário que no final eu vou dar uma olhada, tá bom? E a gente vai conversar. E aliás, eu vou aproveitar agora para ver já esses recadinhos e a gente já volta a falar aqui. Deixa eu só colocar meu óculos, porque a pessoa não enxerga sem óculos. Que legal. Que legal. Vocês são muito bonzinhos mesmos, né? Aliás, uma audiência boazinha, porque vocês quase não me mandaram, vocês não me mandaram dúvidas. Mas a Miriam Reynolds está aqui me dizendo que as terapias complementares foram a salvação dela.
e que fui eu quem apresentei para ela, né, essas terapias, e que ela tem muita gratidão. Muito obrigada, Miriam, eu que sou muito grata. É aquilo que eu falei, né? Eu acabo recebendo muitos depoimentos lindos, né? Porque as pessoas são tocadas de alguma forma e eu fico feliz de fazer parte disso. E uma coisa, antes de começar essa live, que me deu vontade de falar para vocês, é o seguinte. Antes de eu começar a atender, eu fiz muitos cursos, fiz vários. E aí eu nunca me sentia pronta, eu nunca achava que eu estava pronta para atender uma pessoa, né? Eu falava assim, não, mas eu ainda não estou preparada, eu ainda não estou bem, eu ainda não estou perfeita. Eu achava que eu tinha que estar perfeita para atender, né? E aquela hora que eu falo para você que o que a gente precisa ter é amor no coração, isso é muito verdadeiro, porque perfeito nós nunca vamos estar, né? 100% nós nunca vamos estar, mas se a gente consegue subir um degrauzinho na nossa evolução, seja no que for, a gente já consegue estender a mão e dar a mão para quem está no térreo, né? E aí quando você sobe 2 degraus, você estende a mão e puxa quem estava no térreo e quem estava no primeiro degrau. E assim quando você chega no meio da escada, você puxa quem está lá embaixo do térreo, no primeiro, no segundo, no terceiro, e essas pessoas vão vindo com você. Então eu acho que isso é em tudo na nossa vida. A gente precisa estar bem, a gente precisa melhorar a nossa energia, precisa se dar amor, né? Desenvolver autoestima, o amor próprio, a autoconfiança. E quando a gente consegue melhorar, a gente consegue ajudar os filhos, os netos, o marido, os colegas de trabalho, enfim, quem a gente quiser ajudar, tá? Então não pense que você não é capaz, né? Ou não pense que para aplicar alguma terapia dessas que eu estou falando, você precisa ter um dom especial. Ah, não, isso aqui não é para mim, eu não posso, eu não tenho evidência, eu não escuto o que os espíritos falam. Gente, nada disso, né? Se você quiser aprender, seja em que idade que você estiver, seja a profissão que você tenha, você pode aprender, você pode se auto-aplicar, você pode beneficiar o seu ambiente e isso vai reverberar para quem estiver com você, na sua casa, no seu relacionamento, enfim, aí é uma onda positiva, né, que você vai emanando em volta de você. Isso é o que eu percebi na minha vida, à medida que eu fui me trabalhando. Eu estava lá no subsolo, eu não estava nem no térreo, eu estava lá no porão. Eu fui subindo, pessoas me ajudaram, eu não subi sozinha. Eu cheguei no térreo, né, com a ajuda de muita gente, aí eu fui me esforçando, fazendo cursos, aprendendo, praticando, subi 2 degrauzinhos, puxei quem estava lá embaixo, e assim a gente vai evoluindo e fazendo a diferença no mundo, né, para nós, para nossa família, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não, né? O pessoal tá quietinho. É isso. Mas vamos aqui continuar, tá? Já que a gente está chegando no final, deixa eu tirar isso aqui, eu quero assim, fazer um resumo, um fechamento e que fique claro para você, depois dessa conversa, os 4 ótimos motivos para você conhecer e usar as terapias integrativas e complementares. Primeira, elas são validadas pela classe médica. Segundo, independe da religião que você segue, que você pratica. Terceiro, você consegue aplicar apenas com os conhecimentos das técnicas, sem necessidade de um dom especial que eu acabei de falar. Quarto, são poucos os materiais necessários para colocar essas técnicas em ação e eles não custam tão caro. Tem técnicas que você vai usar as mãos, a imposição de mãos, alguns cristais, e não é um investimento tão alto perto do benefício que trazem. Então, eu agradeço muito sua companhia, te desejo uma boa noite e se você curte esses assuntos, fica ligada comigo, já marca na sua agenda que segunda-feira, põe aí, anota aí, segunda-feira, dia 16 de janeiro, às 20 horas,
nós temos mais um encontro. Eu vou trazer para você muitas informações sobre energia, nossas camadas energéticas e o quanto a energia é importante para a nossa saúde. Eu espero que você tenha gostado da conversa de hoje. Não esqueça de me seguir na sua rede social preferida e convida aquela amiga para a próxima live. A gente sempre tem uma amiga que também está precisando de uma corda para viver. Então, eu te espero segunda-feira para falarmos mais sobre energia. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.